noite, meus amigos. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT. Em 1970, eu era criança lá em Paranavaí e vi alguns comunistas torcendo contra a seleção brasileira, que foi tricampeã, porque se o Brasil ganhasse, iria ajudar a ditadura. Hoje eu vi no Twitter algumas pessoas torcendo, correndo para não chegar, não gostando muito dessa vitória da seleção brasileira. Quero dizer para essas pessoas o seguinte: futebol não tem absolutamente nada a ver com política. Nada, nada. A ditadura caiu, apesar do Brasil ter sido tricampeão. Então isso é bobagem. Vamos comemorar o título do Brasil, que foi uma vitória espetacular, maravilhosa, fantástica. Derrotamos a Espanha com absoluta competência, com absoluto mérito. Eles estão indo embora, vão atravessar o Atlântico de cabeça inchada, vão chegar lá amanhã e vão pensar que eles vão ter que voltar aqui o ano que vem. Enfrentar não só o Brasil, mas a Argentina também. Hein? Boa noite, João. Boa noite, Ricardo. Foi um prazer grande receber vocês aqui. Pois é, eu acho que sabe a gente possa falar mais de futebol, até menos de política, ficar no tema futebol. Pois é, eu quero também dar parabéns para a Fran, porque tirou o João Arruda de casa às 11 horas da noite e o Ricardo também de casa para vir aqui bater papo, falar sobre política depois de uma vitória dessa do Brasil. Eu preciso nem apresentar, o Ricardo já é uma figura conhecida de todos os paranaenses, um professor da academia, uma referência, né, uma inteligência que tem orientado muitos paranaenses em momentos de reflexão, de crise. O João Arruda, um deputado de primeiro mandato. Eu pedi para a produção, quando cogitamos de convidar um deputado, falei, traga um de primeiro mandato. Falei, o João Arruda. Eu acho até, Ricardo, que ele deve ter convidado outros deputados que não quiseram vir para o jogo. Não. E sobrou para mim. De primeiro mandato e de primeira linha. A Fran é testemunha. Você deve ter sido prioridade, já não é o meu caso. A Fran é testemunha. Vou convidar o João Arruda e primeiro tiro já matou a charada. Então, eu quero dar boa noite a vocês, agradecer a vinda de vocês aqui. E eu queria, Ricardo, primeiro é o seguinte, recuperar um pouco essa história aí, dessas manifestações. Já se falou muito sobre isso, você também já falou bastante sobre isso, está todo mundo mastigando muito isso, não há uma conclusão ainda definitiva sobre o que de fato é isso. Mas eu tenho uma curiosidade, queria te ouvir, por que a classe operária não foi para as ruas? Essa é uma boa questão, não é? Em primeiro lugar, as manifestações trouxeram uma nova geração. Foi a primeira grande manifestação política da geração século XXI. Como antes, o impedimento, o impeachment do Collor fora de outra geração, as diretas já e as grandes manifestações de 1968. E além de ser uma nova geração, é o grande impacto das redes sociais. Lembrando que só o Facebook nós já temos cerca de 70 milhões de brasileiros com contas. É a segunda maior participação mundial. Isso aí criou um novo formato de ação política e também um corte de classe, porque são manifestantes, na maioria, com nível superior, com alta escolaridade e com uma forma de ação que é diferente daquela antiga. Não era mais o comício com o discurso, com conceitos. Não é um movimento que tinha uma liderança organizada e centralizada e também manifestações sem as instituições como os partidos políticos, os sindicatos e as entidades do movimento estudantil. Tudo isso aí foi uma novidade. Pois é, e a curiosidade foi justamente isso, porque eu olhava as manifestações e aí eu já vou provocar o João aqui também, que eu olho para o Congresso Nacional, qual que é a pauta do Congresso Nacional? Estatuto do Nascituro, casamento gay, cura gay, se o Feliciano deve ou não continuar sendo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, PEC para dizer que o Supremo, quando aprova uma súmula vinculante, tem que submeter a súmula ao parlamento, para ver se o parlamento aceita ou não aquela súmula, PEC para restringir a formação de novos partidos políticos. Quer dizer, a pauta do Congresso Nacional é uma pauta absolutamente divorciada
da vida daquele cidadão que entra no ônibus de manhã para ir trabalhar, aquele ônibus cheio de gente, aquele aperto, volta depois para casa também no mesmo ônibus cheio. Então, isso é a classe média brasileira. Né? Exato, até há estudos ela olha do IPEA. Esse parlamento é do Brasil ou é o parlamento da Dinamarca? Que a classe trabalhadora ela não esteve presente nas passeatas e nem aquela população do interior e das regiões de menor índice de desenvolvimento humano. Então, os protestos começaram em São Paulo, com o movimento Passe Livre, ganharam grande eco no sistema universitário, na USP, na UFRJ, no Rio de Janeiro. Depois também entraram em segmentos, muitas vezes também associados a pautas de extrema-direita, contra o partido político, com nacionalismo de direita, e passando uma agenda também contra todo o sistema político brasileiro, contra todos os partidos e, é claro, contra os atuais governantes. João, o Congresso essa semana saiu meio atabalhoado aí, e até algumas pessoas que eu conversei estavam preocupadas, esse Congresso fazendo isso tudo desse jeito, daqui a pouco vão aprovar a minoridade penal. Nesse ritmo que está indo aí, né? Porque possível. Aumentar... É um risco. Agora, eu discordo de você. A nossa pauta ela não é tão negativa. Ela é positiva também. Nós temos bons projetos tramitando na casa, nós temos discussões importantes que estão acontecendo, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, no Congresso Nacional como um todo. E o problema é o apelo que esses projetos polêmicos, que geram um certo desgaste para casa, acabam tendo por conta da mídia, por conta da imprensa. E é essa imprensa que tem mobilizado a classe média, a classe mais alta, e o tom de crítica, de protesto, de indignação, de comoção nacional em torno desse desgaste. Mas o desgaste não é do Congresso. Tanto é que nós, nesse mandato, meu primeiro mandato, como falamos aqui mesmo, nós votamos muitas medidas provisórias que eram do interesse do governo. Então, a presidente Dilma e o Executivo querer passar essa responsabilidade para o Congresso Nacional e o erro fatal do presidente Henrique Alves de assumir esse erro e estabelecer uma pauta para neutralizar as manifestações, os protestos, o mesmo aconteceu com o presidente Renan Calheiros, foi cruel, porque daí sim nós assumimos responsabilidade dos protestos que acontecem em todo o Brasil. A presidente Dilma assumiu parte dela e nós também assumimos parte da responsabilidade desses protestos e manifestações. Isso é ruim. Que hoje já, a capa da Veja era, olha, se a gente se manifestar, as matérias, as manchetes, se o povo for para a rua, o Congresso Nacional vai votar aquilo que não faz, vai começar a trabalhar. Injusto para muitos deputados, justo para alguns. Temas como esse, da cura gay, como o comportamento do Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, como os outros projetos que são mais polêmicos, como a não reforma política também, aquilo que nós não fizemos, aí sim nós temos que assumir culpa. Na reunião da bancada que tivemos na semana passada do PMDB, era esse sentimento, mas nós vamos votar essa PEC hoje desse jeito, sem discutir o que ela representa, sem fazer com que ela viva o dia a dia do Congresso em um processo natural em que as pessoas possam se manifestar, vai ser um rolo compressor. Veja, eu fui contra a PEC desde o início, assumi compromisso inclusive com o Ministério Público do Paraná, mas daquele jeito tinha gente que tinha dúvidas, que queria ouvir o Ministério Público, queria ouvir a polícia, que queria participar, mas não, era a PEC da corrupção que nós tínhamos que derrubar. Quem tivesse a favor da PEC era ladrão. Quem tivesse a favor da PEC. Alguns deputados foram corajosos. Daí o telespectador vai dizer... Judiaram do Lupion, coitado. Ele foi lá e votou. Foi corajoso manteve a convicção dele. Porque manteve a sua convicção. Lógico. Ele sempre defendeu a investigação feita pela polícia. Mas daí o telespectador pode dizer, mas você está defendendo essa PEC da corrupção? Não, eu estou defendendo a independência da Câmara Federal, do Congresso Nacional, das discussões que tramitam no Congresso. O que é preciso ser feito? Desde o início, que foi, eu acho que incentivei muito isso e trabalhei muito isso, mas é muito pouco, sou um dos 513 deputados que exercem os mandatos na Câmara Federal, é aproximar o nosso mandato, aproximar a nossa vida, o que nós exercemos em Brasília, da sociedade. Do cotidiano através de audiências públicas, através de debates e discussões nas assembleias legislativas, de visitas no interior do Estado, nas câmaras municipais, isso não é feito. E veja bem, que nós aprovamos, agora se fala em crime hediondo para a corrupção, nós aprovamos uma lei, a lei anticorrupção, que tramitou na Câmara, em um estágio conclusivo na nossa comissão especial, fui presidente da comissão especial, e nós aprovamos já essa lei, já foi para o Senado, aprovada no Senado, ela já vai passar a valer rapidamente,
e nada foi divulgado em relação a esse trabalho, o resultado positivo que houve. Nós fizemos audiências públicas em todo o Brasil e nas audiências públicas nós tivemos participação de 5, 10 pessoas. As pessoas estão cansadas da política, não querem participar, não querem... Tudo que é feito através, por iniciativa do parlamento ou dos partidos políticos, as pessoas se afastam mesmo. E daí acontecem os protestos e manifestações. Isso precisa continuar até o período eleitoral no ano que vem. As pessoas precisam se aproximar e participar, reivindicar dentro dos partidos ou de qualquer modelo que a gente apresente e, quem sabe, aprove nos próximos meses e dias, pressionados por essas manifestações. Muito bem, vamos a um intervalo rápido e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo com Ricardo Oliveira e João Arruda, hoje no Jogo do Poder. Se você quiser participar, pode fazê-lo, desculpe aí. Nós estamos ao vivo, pode participar através do @Jogo do Poder PR, pelo Twitter. Daqui a pouquinho eu volto. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo, hoje com João Arruda e Ricardo Oliveira no Jogo do Poder. Professor, essa intervenção do João no final do bloco, falando do Congresso, eu tinha dito da pauta do Congresso, né, essa situação que hoje a Folha de São Paulo, ontem, né, revelou a pesquisa que a Dilma caiu 25 pontos, no índice de aprovação, na perspectiva eleitoral dela do ano que vem, mas ainda assim continua ali na frente. O Congresso está aí aprovando medidas e o temor é que essa vontade do Congresso de se livrar do pacote que a Dilma... passa para o outro, né? Exatamente. A presidenta fez uma manifestação e disse, olha, precisamos fazer uma reforma política. Uma constituinte. E logo veio uma pressão grande. Eu pessoalmente acho que não tem problema nenhum, dá para fazer uma constituinte exclusiva, não vejo nenhuma dificuldade nisso, mas ela recuou, né? E manteve, no entanto, a ideia do plebiscito para a reforma política. E aí, em seguida, o movimento que se veio, a oposição dizendo, não, isso é um golpe do PT, que quer aprovar fundo público, financiamento público de campanha, lista partidária, que são bandeiras históricas, não do PT, da esquerda brasileira. Né? Eu me lembro que na minha militância no PCB, depois no PPS durante muito tempo, o que eu mais ouvia era esse discurso do fundo público de campanha, da lista partidária, que são formas de você diminuir o custo da campanha, de você fortalecer os partidos, de você fortalecer a democracia. E ficou uma coisa disforme, né? Fora de foco. O Aécio falando ontem, o Roberto Freire falando, o senador do DEM lá, o Agripino Maia falando, o nosso senador de São Paulo, grande progressista falando, a Luiz Nunes Ferreira falando também, mas um negócio assim fora de prumo, eu não entendi nada. Está todo mundo perdido, professor? Eu acho que foi a dinâmica dos movimentos. Em primeiro lugar, todos os governantes caíram cerca de 30 pontos na sua popularidade. Não apenas a presidente Dilma, mas também o governador Alckmin, do PSDB, governador Anastasia, de Minas Gerais, do PSDB, governador Cabral, governador Beto Richa e também os prefeitos eleitos. Houve praticamente um congelamento, um derretimento da popularidade de todos os governantes. Isso aí vai ser revertido dependendo da ação política até o fim do ano. Agora, a pauta da reforma ela é extremamente importante. Em primeiro lugar, definir quais são os seus eixos. Um eixo é a discussão do financiamento público de campanha. Se grandes grupos empresariais organizados, como por exemplo as empreiteiras,
podem participar com doações oficiais para os candidatos e partidos. Que se você bater uma fotografia hoje, qualquer telespectador que queira, tenha curiosidade de ver, entra no TSE, vai lá, tem lá um São ícone. informações transparentes, Isso, tá públicas. Lá. E às vezes também indústrias, quem contribui para a campanha? Farmacêuticas, no caso de eleições locais, empresas de lixo, de aluguel Bancos, de carros, sistema financeiro, empresas de tabaco, madeireiras. Quer dizer, você tem um grande conjunto de interesses do grande poder econômico influenciando e agindo no financiamento das campanhas. É um ponto a ser discutido. Agora, também há outras questões. A primeira é qual o mecanismo de eleição dos parlamentares e dos candidatos. Pode ser um sistema também que seja feito de maneira diferente. Aí o debate, afinal, pode ser um sistema distrital misto, continuar como está. Na eleição dos candidatos, se devemos utilizar as listas, se devemos continuar com voto majoritário, proporcional. Então, há muitas ideias que têm que ser definidas pelo Congresso. O Congresso ele trabalha muito. Agora, ele tem que ter também um foco e o engajamento dos movimentos deve ser um engajamento cotidiano. Não adianta uma grande explosão, muitas vezes só nas áreas urbanas. O manifestante que participou das passeatas tem que estar engajado nas suas instituições, fiscalizar sua Câmara Municipal, fiscalizar a sua Assembleia Legislativa, o Congresso, fiscalizar como que um prefeito, os secretários municipais atuam, os governadores, secretários estaduais, acompanhar a política como um todo. E também coisas que chegam quase a um consenso. Por exemplo, os suplentes do Senado devem continuar existindo ou não. E também o papel dos partidos políticos, ou abrirmos também para candidaturas avulsas fora dos partidos políticos, representando movimentos sociais ou representando também indivíduos em vários temas políticos mundiais, nós temos essas maneiras. Agora, foi um bom choque de democracia, de participação e também contribui para sinalizar para o Poder Legislativo que as mudanças têm que ser feitas. Da maneira que está, há muito corporativismo, não só no Executivo e no Legislativo, também no Judiciário. Uma proposta de reforma política séria no Brasil tem que reformular completamente a estrutura dos tribunais de contas. Nós temos que modernizá-los, criar carreiras de Estado com concurso público, meritocracia. Então, é uma pauta grande para avançar a democracia no Brasil e os partidos, poder legislativo, já entenderam e vão estar sintonizados com esta vontade de mudança da grande maioria da população brasileira. Ô, João, a Dilma passou a bola para o Congresso. Isso. Certo? Porque é o seguinte, todo mundo cobrando da Dilma, ela falou assim, ó, eu vou fazer uma proposta. Eu acho que a população tem que se manifestar. Então, eu vou mandar uma proposta para o Congresso de fazer plebiscito. Como é que isso vai ser uma dor de cabeça no Congresso? Você acha que tem alguma possibilidade do Congresso dizer para a sociedade, nós não vamos fazer plebiscito, não tem razão para fazer, como tem muita gente dizendo já. Isso tem que ser resolvido por uma comissão de notáveis, juristas aqui no Congresso, e o Congresso tem que resolver essa questão da reforma política aqui, sem ouvir o povo. Você acha que pode acontecer isso? As colocações do Ricardo são perfeitas, mas a Dilma fez essa proposta exatamente para não fazer a reforma política e para passar a responsabilidade da crise para o Congresso Nacional. Tá, mas é ela que tem que fazer a reforma política? Ponto número 1, ela poderia ter feito já se ela quisesse de fato. Mas o Fernando Henrique não conseguiu fazer, o Lula não conseguiu fazer, como é que ela vai fazer? Ela poderia ter se o feito. Congresso não faz? Ela poderia ter tentado influenciar o Congresso, mas não houve essa tentativa. O governo não fez um esforço para aprovar a reforma política e o relatório do deputado Henrique Fontana. Agora, veja bem, muito bom, né? Você mesmo falou aqui sobre a questão da redução da maioridade penal. Hoje, 90% da opinião pública aprova a redução da maioridade penal. Isso precisa ser discutido com muita profundidade. Ponto número 2. Você acha que essa mesma população que acha que nós devemos reduzir a maioridade penal também apoia o financiamento público de campanha, que ela tem compreensão disso?
Você acha que essa mesma opinião pública que acha que nós devemos reduzir a maioridade penal, conhece ou vai conhecer de perto, vai entender, vai compreender o que representa o sistema belga misto de votação entre partidos e candidatos? Essa é uma discussão muito profunda. Eu cheguei na Câmara e passei a estudar o assunto desde o meu primeiro dia de mandato. Nós estamos aí com mais de 2 anos de mandato, eu tenho mais de 2 anos de mandato e tem muita coisa que eu estou revendo, que eu estou aprendendo e que defendo, outras coisas defendo com unhas e dentes. Mas isso não vai acontecer agora, em uma discussão ampla com a sociedade, um esforço para que se vote uma proposta apresentada, como que foi apresentada por Henrique Fontana. É uma boa proposta, de fato. Eu acho que essas propostas elas não são do Partido dos Trabalhadores. Mas o fato disso aconteceu dentro do meu partido mesmo. Não se aprovou a reforma política porque hoje os atuais parlamentares, eles gostam do modelo. Eles gostam do financiamento privado de campanha. Eles preferem comprar voto do que apresentar propostas e de se aproximar da sociedade. É um sistema que funciona para esses parlamentares. Talvez não tanto na eleição majoritária, onde a opinião pública tem mais força e mais influência, mas hoje, para eleger parlamentares, tanto a nível municipal, quanto estadual ou federal, se elege com dinheiro, com poder econômico. O financiamento público de campanha não é uma proposta do PT, é uma proposta eficiente na transformação do sistema. Vai ter caixa 2, vai ter com certeza, mas ela será mais eficiente na fiscalização, inclusive vai ajudar muito o Tribunal Regional Eleitoral, os tribunais, a fiscalizarem aquilo que se gasta em campanha. Legal, vamos a um intervalo rápido e voltamos em seguida. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo no Jogo do Poder de hoje com João Arruda e Ricardo Oliveira. Tem aqui o Luiz Fernando, o Egídio está participando bastante aqui, falando do voto distrital que apure melhor, plebiscito e golpe igual a Bolsa Móveis Zero criada pela Dilma com dinheiro público. E vai aí, né? O Aricara também, financiamento público de campanha é absurdo, o certo não seria o privado, só pessoa física, com limite de doação. Toda manifestação é de esquerda, essa bandeira do financiamento público há muito tempo e tal. Do Castro, Christian Sobania também participando. Bom, professor, o Congresso agora vai ter que decantar encontrar solução para ouvir a população, porque o sentimento que a gente tem é de que a população quer ser ouvida, ela quer participar. Exatamente, e as pesquisas de opinião já revelaram que a grande maioria da população apoia a ideia de plebiscito. Plebiscito coloca também um protagonismo para o eleitorado. Então o Congresso, Poder Legislativo, vai ter que processar as ideias sobre a reforma política, discutir, organizar e também conseguir passar a ideia para que o eleitorado vote e dê legitimidade. Porque nós passamos, nas últimas 2 semanas, por uma crise de legitimidade de todo o nosso sistema político. Posso te interromper? Eu quero colocar a questão aqui, é o seguinte. Muito se tem falado na academia sobre a questão do presidencialismo de coalizão. Certo. O problema é esse? É um dos problemas. Quando nós temos muitos partidos políticos, inclusive em alguns estados, legendas que servem como um partido de aluguel, que são controlados por interesses específicos e não criam uma visão programática, ideológica, nacional. Então é aquela questão, nós temos que organizar a democracia com partidos políticos sérios, efetivos e representativos, onde haja um espaço para o grande debate da agenda nacional. E muitas vezes é um dos problemas que o presidencialismo de coalizão, ele forma grandes frentes heterogêneas e é também uma lógica da cooptação.
você tem que ter uma grande bancada situacionista e a maior parte do Congresso está apenas para atender aos interesses do Poder Executivo de plantão. Esse exemplo que nós tivemos recente aí do Afif Domingos, sendo vice-prefeito do Alckmin, exato. do governo do PSDB em São Paulo, e ministro do PT, isso é um... Meu partido, o PMDB, hoje faz parte da base de apoio do governador Beto Não é um Richa. defeito isso desse presidencialismo de coalizão? Mas veja o que aconteceu. O teu PMDB, E que tá se aqui, repete nos estados. o teu PMDB, né? justamente que eu ia lembrar, o segundo exemplo que você se antecipou, o PMDB do Paraná, que o PMDB está na base da Dilma. O vice-presidente da Dilma é do PMDB. E o PMDB no Paraná está aí no governo do Beto. Como é que a população entende isso? Ela, na verdade, não participa. Não tem, acho que os protestos e manifestações têm sido um resultado positivo de todo esse processo. Mas é preciso mudar a ponto de que eles estejam ameaçados na campanha eleitoral. Senão não vai mudar. Porque você analisa as eleições no Parlamento Municipal, na Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, as oposições são cada vez menores. Por quê? O favor que você oferece através da relação que se estabelece com o Executivo é mais eficiente em uma campanha eleitoral ou o dinheiro que você tem para investir em uma campanha do que você apresentar um comportamento ético de princípios, e isso é extremamente ruim para a democracia. Precisa mudar. Eu acho que talvez algo de bom a gente possa tirar dessas manifestações e protestos, em que esses sejam julgados também pelos seus comportamentos daqui para frente. O problema é que se generalizou tudo. Toda a classe política está sendo atacada pelos protestos e as manifestações. Mas é o momento de transformar, de apresentar boas propostas e talvez, através de um sistema eleitoral. Não é solução para tudo. As reivindicações das ruas são em relação à saúde pública, ao transporte coletivo, à educação, à corrupção. Elas atingem todos, né? Não só uma pessoa, mas talvez seja o momento das pessoas escolherem. Eu tenho cobrado muito dos eleitores isso. Você acha que é o eleitor que corrompe, é o eleitor que pede dinheiro numa campanha, ou é o político que oferece dinheiro para aquele eleitor? É o eleitor que muitas vezes corrompe o político, que estabelece um jeito de fazer política e fazer campanha, se vicia naquele modelo, garante a sua eleição sempre, mas não entra lá para transformar, para mudar as coisas com um compromisso sério com a sociedade. Agora, efetivamente, esse comportamento da classe política, que impacto ele vai sofrer a partir dessas manifestações? Por exemplo, o PMDB do Paraná está na base do Beto Richa e no governo federal está apoiando a Dilma. Só para concluir, o nosso vice-governador de São Paulo, o Afif Domingos, é vice-governador do Alckmin e vai ser ministro da Dilma. Aí a Dilma tem que assinar um decreto que o Alckmin viaja para ele assumir o governo e depois nomeia ele ministro de novo. Isso... então, você fala... Antes do Ricardo falar, só para concluir em relação ao meu partido. Você acha que esses deputados estão na base hoje colocando em risco as suas reeleições, ou eles estão na base porque eles fortalecem as suas reeleições? Provavelmente porque fortalecem as suas reeleições. Ou seja, o modelo é ineficaz. Nós precisamos transformar, apresentar um modelo novo em que exista mídia suficiente para que o eleitor faça essa avaliação. E também se corrompe, existe um desvio de função do parlamentar, em que o parlamentar que apresenta obras, através da relação que se estabelece com o executivo, uma emenda parlamentar que você empenha e leva um posto de saúde para um município do interior, tem muito mais força do que um embate importante no legislativo, em que se apresenta uma proposta para melhorar, de fato, a educação, a saúde pública, onde haja mais investimentos para esses dois setores. Então, é preciso realmente mudar o modelo. Não sei como, não sei se também aquilo que a gente apresente agora e que se aprove no Congresso vai mudar isso. Provavelmente não, mas eu acho que os protestos e as manifestações pode ser que seja o início de uma nova transformação. Professor, esse é o drama, né? Não sei como. É um drama, não é? E aquele conceito também que nós temos, muitos deputados, que tem aquela lógica da fisiologia. Eles só dependem do orçamento oficial, eles são sempre situação, eles estão sempre abrigados em composições do poder estabelecido. E aí nós temos todas aquelas relações de dominação, o clientelismo, o mandonismo, e é uma estrutura que vem de séculos. Então nós temos que modernizar as nossas instituições, o poder executivo,
criar também mecanismos de Estado que garantam maior independência no atendimento dos interesses da cidadania. Você vai ter direito ao posto de saúde como cidadão da República, bem como a escola, o saneamento, a habitação, e não é um favor concedido pelo poder vigente. Então é uma concepção de Estado que exige a modernização do aparelho de poder no Brasil. E nós temos em Brasília, também nos estados, as bancadas que estarão sempre na situação, não tem coragem de ser oposição. E aí aquele debate também, o que é um parlamentar fisiológico, clientelista e que existe como um despachante de pequenos interesses paroquiais, ao invés de estar em Brasília para representar grandes ideias políticas, o debate sobre as políticas públicas. Enquanto não mudar isso, o Brasil ainda vai ter uma política muito atrasada. E aí chega no período eleitoral, é aquele parlamentar que tem muito dinheiro, que ele conseguiu reunir sendo um deputado do poder estabelecido e que, abusando do poder econômico, praticamente compra a reeleição. É isso que nós temos que ir mudando no quadro da democracia. Os favores pessoais se sobrepõem ao interesse público. A verdade é essa. O que é eficiente para eleger não é eficiente para o interesse público. Lógico. Vamos a mais um intervalozinho curto e voltamos em seguida. Voltamos então ao Jogo do Poder para finalizar a nossa conversa aqui, no último bloco. Afinal de contas, João, você que está lá dentro do Congresso, está vendo o movimento todo, o aperto que deve estar lá. Professor, você que está tendo uma visão assim panorâmica, né, de contemplação disso tudo, eu queria saber o seguinte: afinal de contas, nós finalmente vamos conseguir fazer uma reforma política no Brasil? Eu tô aqui no programa do Jogo do Poder há uns 4 anos. Já entrevistei muita gente. Nesses 4 anos, a reforma veio, foi, e não acontece, né? Porque não tem consenso, né? Os partidos que estão lá não conseguem obter consenso. Por isso que a proposta de fazer plebiscito é tão atraente e é tão aprovada, né? Apesar do Aricara estar dizendo aqui que não é assim, mas a Folha de São Paulo está dizendo que 68% da população apoia a ideia de fazer o plebiscito. Tem consenso em alguns pontos, né? Coincidência no calendário eleitoral e o fim das eleições, das coligações nas eleições proporcionais. Mas quando você vai para financiamento de campanha, lista mista, voto em partido. Exatamente, aí enrola, não anda. Afinal de contas, vai dessa vez ou não vai? Eu tenho esperança e vou trabalhar muito para isso, junto com o meu partido, vou tentar trabalhar junto com outros líderes de outros partidos. Tenho me articulado desde o início do meu mandato nesse sentido, mas é realmente difícil de se chegar nesse consenso. Alguma coisa terá que ser feita para que haja uma resposta para a sociedade. Agora, nós não podemos ser pautados da forma que temos sido pautados nos últimos dias em relação aos trabalhos do Congresso. Existe um trabalho que precisa ser respeitado, que é o relatório do deputado federal Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores. Mas é preciso ainda evoluir no sentido de compor para que isso seja votado. Semana passada, depois dos protestos e manifestações, crime hediondo para corrupção, votação e derrubada da PEC 37. E também nós votamos royalties para a saúde e para a educação, para dar uma resposta do que a sociedade estava reivindicando. Não demos resposta nenhuma em termos práticos. Agora, em relação a esse item aí, não votaram o novo PNE, que esse sim é importante. No Senado, o novo Plano Nacional de Educação, está lá parado. No Senado, e provavelmente agora terão iniciativa para fazer isso também. Agora vem o fim do voto secreto para as cassações de deputados e vem o caso do deputado federal Natan Donadon, que foi preso e o relatório já apresenta sua defesa na CCJ e provavelmente também entrará em pauta e será aí uma resposta também
para toda a sociedade. O descarrego do Congresso. Descarrego do Congresso, exatamente. Então, isso é muito ruim. Eu acho que a gente tem que aprimorar aquilo que a gente tem feito de bom, aproximar essas questões da sociedade, ouvir a opinião pública quanto mais melhor, porque aquilo que a gente falava agora há pouco aqui com o professor Ricardo, questões que o deputado trabalha do início ao fim do mandato, questões importantes que são capazes de mudar a vida dos brasileiros e brasileiras, não têm a devida atenção da opinião pública, inclusive prejudicando aqueles que trabalham para a sociedade, mas questões pequenas têm sim. E nós, através dessa reforma que os deputados possam apresentar no Congresso agora, quem sabe aprovar através de um consenso, quem sabe a gente possa dar essa oportunidade da sociedade de participar e de se sentir representado. O maior fator da necessidade de uma reforma política que partiu da presidente Dilma foi disso, porque não existe um foco específico de desgaste de acordo com as manifestações no governo, por exemplo, como existiu o mensalão já no passado, como foi o Fora Collor, é um desgaste geral. Então, por que isso? Porque a sociedade não se sente representada. Então, aí a necessidade de uma reforma política, mas no resto é preciso melhorar a educação, saúde e outras coisas. Professor, anda agora com o plebiscito? Eu acho que sim, a pressão popular chance do Congresso e também aquela questão, é o plebiscito que será o grande termômetro para a definição das grandes divergências que existem no Congresso. Porque quem está lá foi eleito pelas atuais regras. Então, um plebiscito que passa também para a sociedade civil, o caminho para debater essas ideias. Financiamento público, como eleger os parlamentares, como eleger os candidatos, os formatos, as reformulações, e o plebiscito também politiza o debate na sociedade civil. Por isso que ele é extremamente importante, que nós passamos por uma crise de legitimidade política de todo o sistema. Quando você vai para as ruas exigindo o fim da corrupção, mais educação, contra a violência, a falta de segurança, são todos os poderes da República que estão sendo questionados. Não só o Poder Executivo, não só o Poder Legislativo, também o Poder Judiciário, também o Ministério Público, as estruturas de fiscalização, como os tribunais de contas. Quer dizer, a República como um todo tem que ser reavaliada e repactuada através de um plebiscito. Aí o grande apoio popular à realização do plebiscito, quando o eleitor também se torna um protagonista e pode ajudar a decidir os caminhos da reforma política. O Assir Cardoso está perguntando aqui se acabar com a reeleição para os cargos legislativos ajudaria? Eu defendo uma proposta de 2 eleições, uma reeleição no Legislativo e um mandato de 5 anos no Executivo. O Samuel Gomes fala aqui do orçamento impositivo. Essa... Pior o que já é ruim? Veja, não muda nada. O orçamento impositivo é uma farsa, porque ele pode até simbolizar uma certa independência dos parlamentares em relação às suas emendas individuais ou de bancada, mas na verdade o governo federal vai executar o que quer do mesmo jeito, porque a burocracia interna dá flexibilidade para o executivo fazer isso. Tem uma provocação do Fábio Aguaio aqui, ó. O seu deputado João Arruda iria para o lado da Marina em 2014 na rede e convenceria o tio aí junto. Eu vou ficar no PMDB e vou brigar muito aí no PMDB. Eu tenho muita briga para fazer, Fábio Aguaio, no PMDB ainda, por muitos meses e quem sabe muitos anos, tomara trabalhar para isso. Bom, a conclusão então é que você acha que não tem retorno? Vai ter o plebiscito, o Congresso acho que sim, não tem... vai ter, o Congresso vai ter que dar respostas e também até mesmo o próprio dimensionamento do Poder Legislativo está sendo questionado. Se há muitos cargos comissionados, formas como as verbas indenizatórias, quando Aécio Neves era presidente da Câmara, quer dizer, o próprio Poder Legislativo ele vai ter que ser racionalizado, modernizado e terá que abandonar muito aquela ideia corporativa de um poder que sempre cresce e se amplia. O que o eleitor quer é um Poder Legislativo moderno, eficiente, com boa representação política. João, um prazer grande. Obrigado pela oportunidade. Aqui. Professor, seja bem-vindo sempre. Uma satisfação. Vocês que estiveram conosco até agora, um grande abraço. Nós vamos conversando durante a semana aí pelo jogodopoderaná.com.br e domingo que vem eu estou de volta aqui com mais um Jogo do Poder com o Bruno Lopes, falando sobre a pesquisa recente que foi feita
sobre a sucessão no Paraná em 2014. Um programa interessantíssimo, vale a pena, não percam. Até domingo e uma grande semana a todos.